Ficou claro? Vamos fazer mais uma breve oração para abrirmos a palavra de Deus? Feche o seu olho comigo. Amado Senhor, em nome de Jesus eu te peço agora que o teu Espírito esteja conosco aqui na igreja. Dá-nos a tua paz a cada instante. Em teu nome, amém. Vamos colocar já o PowerPoint ali. Haveria salvação para um terrorista? O tema é provocador. É para você pensar mesmo. Uma vez, eu li um livro muito interessante em que o autor dizia que ele encontrou uma garota de programa e a convidou se não queria ir à igreja. Ela falou assim, não posso ir à igreja, porque é mais fácil encontrar sexo na rua do que um abraço na igreja. Por mais que nós dissemos amar a Jesus e repetir as palavras de Jesus, vamos admitir, os religiosos, e quanto mais conservadores somos, temos essa tendência, temos um pé muito grande no preconceito. Confundimos ideias com pessoas e acabamos, por causa da gravata, cortando o pescoço que está por detrás dela. Por isso, a pergunta provocante. Haveria salvação para um terrorista? Vamos ler a Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. É o último livro da Bíblia, um livro de profecia. Apocalipse 21, verso 8 diz, está falando da Nova Jerusalém, do céu, novo céu e nova terra. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Se eu fechar a Bíblia aqui e encerrar o sermão, para muitos a coisa já está resolvida. Haverá salvação para um terrorista? Nunca! Deus falou que estarão fora do céu os que praticam coisas abomináveis, idólatras, impuros, incrédulos e os assassinos. Não haverá parte para eles no céu. Bom? Mas vamos com calma. As coisas na vida não são tão simples assim. O que é terrorismo? Eu quero sair um pouco agora do ambiente religioso para estudar com vocês um pouco nesta manhã a sociologia do terrorismo. Eu fiz várias perguntas ao preparar esse sermão. O que é um terrorista? Como funciona a cabeça de um terrorismo? Bom, terrorismo é uma forma escondida por certas organizações para alcançarem os seus objetivos políticos. Consiste em atos de violência física e ou psicológica imprevisíveis. São atos cometidos contra estados, indivíduos, grupos precisos ou massas anônimas, de modo a instalar um ambiente de medo generalizado. Em outras palavras, o terrorismo, na prática, é uma forma de guerra que não conhece regras, uma forma de guerra sem escrúpulos, sem ética. E nós ouvimos falar de vários grupos terroristas que há por aí. Você tem a Al-Qaeda, famosa desde a queda do World Trade Center, você tem Boko Haram, você tem o grupo do Al-Shabaab, você tem o IRA, você tem o ETA, o antigo Sendero Luminoso e outros grupos mais, o Estado Islâmico. E eu conheço bem o Oriente Médio, eu sei o que é estar perto de grupos terroristas. Eu já estive em Jerusalém com foguete vindo para destruir Jerusalém, eu filmei. Eu sei o que é você ter uma situação que você realmente tem medo. E, curiosamente falando, percebi que há tipos diferentes de terrorismo. Os sociólogos classificam pelo menos 4 ou 5, eu vou citar um quinto a mais. Terrorismo revolucionário, exemplo, guerrilhas marxistas. Eu sei que agora, com essa luta pelo esquerdismo no Brasil, se eu falar assim, marxismo como forma de terrorismo, e indo para a internet, eu sei que alguém vai mandar uma nota aí, imbecil, não fale isso, capitalismo que é terrorismo. Mesmo que você discorde de classificar Che Guevara como um tipo de revolucionário terrorista, pelo menos respeite o fato que muitos historiadores e sociólogos assim o pensam. Tá certo? Então eu posso não estar falando o que você acredita, mas eu estou falando o que muitos estudiosos dizem. Não quero entrar no mérito da questão aqui, porque o título do sermão não é sobre esquerdismo nem marxismo, mas apenas explicando o porquê do exemplo que eu dei. Não estou aqui entrando em questões políticas, dei apenas um exemplo que estão nos livros de sociologia. Terrorismo nacionalista, fundado por grupos que desejam formar um novo Estado dentro de um Estado existente.
Você tem, por exemplo, o ETA, na Espanha, com a questão do País Basco, que eles querem dividir. Esse é um terrorismo nacionalista. Você tem também o terrorismo de Estado, quando um ditador assume o poder e, em nome de questões nacionais, persegue uma minoria dentro do seu país. Por exemplo, a minoria curda, que foi perseguida na Turquia. Você tem Slobodan Milošević, que também perseguiu os albaneses, você lembra, na Bósnia e Herzegovina, aquele massacre de minorias. Você tem também o terrorismo de organizações criminosas, que, em nome da religião ou de interesses políticos, massacram um grupo. Por exemplo, o Estado Islâmico. Existe, a bem da verdade, um quinto tipo de terrorismo, que é aquele individual. Onde, por exemplo, um marido que separa da mulher e não aceita a separação, fica ameaçando-a, eu vou te matar, e um dia mata mesmo. Ou que bate, é um tipo de terrorismo. Um homem que mata mulheres, por exemplo, ele é um terrorista. É classificado como um terrorismo individual, mas é. Tá certo? Ele tem aquele grupo, ele odeia a mulher dele, ele odeia aquela coisa. E volto à pergunta, será que existe salvação para esse tipo de gente? Nas minhas pesquisas e indagações, meditações, eu também procurei conhecer como é que funciona a cabeça de um terrorista. O que leva uma pessoa a abraçar a violência como saída, como meta, como objetivo de vida. Eu vou pegar alguns casos, estudos de casos aqui. Você sabe que a Ruanda, ela ficou durante muito tempo colônia da Alemanha, depois passou para a Bélgica até ter a sua independência. E os que estudam a história de Ruanda têm duas opiniões. Que no passado de Ruanda já havia dois grupos, chamados Tutsi e Hutus, que viviam separados, duas tribos, mas que conviviam em harmonia. Os Hutus seriam mais criadores de gado e os Tutsi de agricultura. Outros pensam que essa diferença étnica nunca existiu. Ela foi imposta pelos alemães e depois assumida pelos belgas. Você sabe que o arianismo, o racismo do tipo ariano, não nasceu com Hitler. Quando Hitler chegou na Alemanha, isso já era defendido. Heidegger tinha uma escola na Universidade de Berlim lá, de arianismo. E o que os colonizadores fizeram com os negros de Ruanda? Estão vendo a foto aqui? Estão vendo um sujeito medindo o nariz do outro? E com um catálogo verificando a cor do olho? Ele dividia pelo formato do nariz e estatura quem era Hutu e quem era Tutsi. Os negros mais altos, de nariz mais afinado, eram Tutsi. Os mais baixos e de nariz mais achatado, chapoca, eram Hutus. E com base nessa divisão puramente estética, puramente artificial, criou-se em Ruanda duas classes de negros. Pasmem, é como se fosse um arianismo na África. Assim como você tinha um arianismo na Europa, do branco ariano e do que não era ariano, você tinha na África. Os Tutsi tinham direito a melhores médicos, morarem nos melhores bairros, terem melhores cargos no governo. E os Hutus tinham que trabalhar sempre trabalho quase escravo. Era um regime de castas adaptado. Imaginem que durante anos os Hutus sofreram muito na mão dos Tutsi. Segregação, violência, inclusive sexual. Havia meninas Hutus que eram violentadas por um rapaz Tutsi e não acontecia nada com ele, porque ele era Tutsi. Um racismo de negro com negro. Até que um dia, vocês devem conhecer essa história, houve uma guerra civil no país. Primeiro, o presidente do país foi morto no ataque num avião. Os Hutus assumiram o poder e um dia na rádio deram uma senha: vamos acabar com as baratas. Imediatamente pessoas começaram a pegar facão e começaram a sair procurando todos os Tutsi e matando. Foi uma carnificina. Até hoje é complicado essa questão para eles. Milhares de pessoas foram mortas. Milhares de pessoas. Até, você deve ter ouvido falar desse filme, Hotel Ruanda. Pouca gente sabe que o personagem principal do filme, Paul Rusesabagina, um nome meio difícil de pronunciar,
ele era um adventista do sétimo dia. Ele era adventista do sétimo dia, e eu li o livro dele, An Ordinary Man, muito interessante esse livro. Ele estava estudando no colégio, mas ele depois descobriu que ele não queria ser pastor. Ele queria outra vida, ele não queria muita vida de evangelho. É casado com uma filha de pastor, mas ele mudou para a capital de Ruanda, e ali houve a oportunidade de trabalhar num hotel. Como ele falava fluentemente francês, inglês, e se eu não me engano alemão também, ele trabalhou ali e ele começou a... Foi aí que estourou a guerra, ele estava afastado da igreja. E ele salvou várias pessoas, ele foi um Schindler da África. Tanto é que fizeram um filme. Só que aí veio uma decepção que ele teve depois. E talvez os visitantes vão se assustar com a admissão que eu vou fazer nessa manhã aqui, que você talvez não esperaria um pregador falar isso do púlpito. Ele hoje não está frequentando igreja nenhuma. Nem é adventista. Porque quando tudo acabou, ele diz que colocou em prática aquilo que você viu no filme, porque ele aprendeu na igreja adventista e na escola adventista o evangelho. E ele falou, eu tenho que fazer o que Jesus faria se estivesse aqui em Ruanda. Mas quando a guerra acabou, ele descobriu que grandes algozes eram também religiosos. Houve padres que fecharam a igreja com membros católicos lá dentro e chamaram os Hutus que vieram e mataram todo mundo. E antes que alguém fale assim, nossa, você está desrespeitando a igreja católica, deixa eu terminar minha fala. Também houve um caso de um pastor adventista com seu filho médico que chamou os irmãos para dentro da igreja, os irmãos vieram, trancaram a igreja e trouxeram os Hutus e puseram fogo na igreja. E você pode falar assim, Rodrigo, até os membros da igreja, Rodrigo, você está falando isso do púlpito, tem visita na igreja. Eu acho que a visita que está aqui está para ouvir a verdade. Eu não estou aqui para enganar você. E eu sei que você pode perguntar assim, mas e por que você ainda está na igreja, mesmo tendo uma coisa dessa? Simples, porque eu amo a Deus. Eu não sou perfeito, eu tenho muitos defeitos. Mas houve na igreja pessoas, acabei de agradecer aqui ao pastor Arthur, que me ajudaram na minha trajetória. E a igreja fez o que eu sou hoje. Deus através da igreja. Hoje eu devo 100% da minha formação, da minha vida à igreja. Isso não significa, como alguns colocam na internet, que eu me vendi, que eu vou fazer um evangelho de agradar, como gratidão. Não é isso. Mas eu tenho que falar com vocês, a igreja me formou. Mas eu fico pensando, se no passado pessoas como o pastor Arthur tivessem saído da igreja por causa dos escândalos, quem estaria cuidando de mim? Entenderam a questão? Ele viu muita coisa no passado que deve ter feito desanimar a fé em alguns momentos. Todo mundo que já me ajudou deve ter visto escândalo, deve ter visto coisas que desanimaram, deve ter sido afrontado, deve ter sido injustiçado. E eu dou graças a Deus que essa pessoa não saiu da igreja, para que um dia eu pudesse encontrá-la e ela cuidar de mim. Já pensou, doutor Milton, se o senhor não estivesse na igreja? Já pensou? Então é com base nisso que eu fico na igreja, para que amanhã alguém possa dar graças a Deus porque o pastor Rodrigo não saiu da igreja. Porque se todo mundo sair, isso vai ficar esse tipo. Mas eu digo a vocês, todos somos pecadores, mas alguns conseguem ser perversos, e Deus não tolera a perversidade. E eu fico pensando se a culpa de muitos estarem fora da igreja não somos de nós mesmos. Mas, em compensação, o único problema do Paul é que ele esqueceu essa dimensão, que ele deveria ser um servo de Deus ali e continuar salvando mais pessoas. Continuar ajudando outros. Porque o diabo pode ter os dele aqui, mas Deus também tem os seus representantes no meio do povo de Deus. Mas isso aí foi apenas uma tangência que eu criei para responder essa questão do massacre. Mas eu fiquei tentando entender a cabeça de um Tutsi e de um Hutu. Imagina o Tutsi na hora que estava matando, que estava sendo morto por um Hutu, e agora que acabou a guerra. É uma situação complicada em Ruanda, porque você tem, por exemplo, na igreja adventista nós temos um problema até hoje. Porque você tem uma escola e tem os alunos.
E o país determinou o seguinte: a partir de hoje não tem mais Tutsi nem Hutus. Esquece, não vamos falar mais de etnia aqui para evitar problema. Mas as pessoas se lembram, ainda está muito recente isso. Imagina que você vai matricular seu filho na escola adventista e o professor que está ali foi um Hutu que matou o seu pai naquela vez. E ele agora é professor da escola. Como é que fica isso? É complicado. Você vai ao médico e você descobre que ele era Hutu e você foi Tutsi. Por isso que eu estou tentando entender a cabeça de alguém que vai para a violência. Mas ainda assim essas respostas não me confortam a mente. Como funciona a cabeça de alguém que ama a violência? Por que tanta violência? Como é que alguém tem a coragem de estrangular uma criança? Até com um animal. Esses dias eu fiquei sabendo de alguém que jogou um cachorrinho na rua com o carro andando e o cachorrinho foi desesperado correndo atrás do carro. Como é que alguém tem coragem de fazer isso com um animalzinho? Como, Senhor? Aliás, é a pergunta que a própria Bíblia faz. Eu vou buscar uma resposta, a princípio, fora da Bíblia. Isso vai surpreendê-los também. O livro Mein Kampf, de Adolf Hitler, Minha Batalha, foi o livro que ele escreveu na prisão. E Hitler, apesar de ser um demônio em figura humana, não deixou de falar verdades. Eu aprendo a dividir as coisas que eu concordo das coisas que eu discordo. E tem coisas que o Hitler falou no Mein Kampf que eu concordo. Não se tornam mentiras porque foram ditas por um assassino. Concordam comigo? Uma mentira não se diz verdade, não se torna verdade porque foi dita por um santo, e uma verdade não se torna mentira porque foi dita por um assassino. E Hitler disse isso aqui: a crueldade está no âmago da natureza humana. Basta saber como estimulá-la. Basta saber como estimulá-la. E ele soube, tanto é que ele conseguiu convencer a Alemanha a matar 6 milhões de judeus e outros grupos minoritários, como homossexuais, testemunhos de Jeová, ciganos. Conseguiu convencer um país tão culto daquele a praticar o holocausto. Ele sabia o que estava falando. Eu fico pensando, será que Hitler não estava certo? E lembro-me agora de Santo Agostinho. Santo Agostinho de Hipona dizia o seguinte, que quando ele era criança, ele amava roubar peras no quintal do vizinho. Está no livro Confissões de Santo Agostinho. E ele perguntava, por que eu queria roubar as peras do quintal do vizinho? Era fome? Não, eu tinha comida na minha casa. Vontade de comer pera? Tinha pera na minha casa. Na verdade, era o pecado que já habitava em mim e me levava para o lado errado. E pode olhar, quando é que você está com mais vontade de tomar sorvete? Não é no verão, é quando você está de regime. Falou que é proibido, aí que você quer. Então, esqueçam essa política pós-moderna, que todo mundo é bom. Eu acho perigosa essa mentalidade de hoje, que sua cabeça é sua sentença. Não, que legal. É engraçado, as pessoas hoje não querem mais lutar contra o pecado. Aliás, pecado é uma palavra proscrita. Eles querem resolver os seus vícios. Eles querem resolver as suas tendências com vícios, que hoje não só são tolerados, mas aplaudidos. Antes, um comportamento que era digno de repreensão, hoje a pessoa é bem resolvida. Se eu quiser agora me casar com uma cabra e colocar a cabra para morar comigo, que legal, você é uma pessoa bem resolvida, que tem coragem de assumir o que você é. Você gosta da cabra, está a cabra lá na sua casa. Parabéns, nós temos que respeitar isso. Perceberam? Nada mais é repreendido. Nada mais pode ser errado. Essa semana um professor ganhou na justiça uma causa inédita no Brasil. A família de uma garota foi obrigada a pagar 5 mil reais de indenização ao professor. Porque ele era professor de matemática da rede pública e ele chegou em sala, a menina conversando, e falou, olha, muda de lugar, você vai sentar aqui na frente. Não vou sentar na frente não, vem para cá que você está atrapalhando você e as colegas. Eu fiz 18 anos ontem, sou dona do meu nariz, você não manda em mim. O professor falou, você vai aqui, senão eu vou te dar 0. Ela veio a contragosto, sentou, emburrada. No outro dia, a mãe fez uma denúncia do professor ao conselho tutelar. Aí ela deixou de ser adulta, né? Percebeu o contraste? Porque eu acho interessante, eu sou professor, eu sei do que estou falando. Muitos pais são duros com os professores quando deveriam ser com os filhos. Eles usam com o professor a rigidez que ele não tem com o filho. O professor falou, tá bom, ela me levou para o conselho tutelar, eu vou processá-la por danos morais. Levou 2 anos o processo, mas ele ganhou.
E a juíza percebeu que ele não... A mãe alegou que ao trocar a menina de lugar, que ele a constrangeu em público, que ele não respeitou a individualidade dela, etc, etc. Então o mundo hoje está desse modo. As pessoas esquecem de uma coisa fundamental que eu quero que você saia com ela aqui nessa manhã. Eu concordo com o que Hitler falou. Eu não concordo com Hitler, eu concordo com uma frase dele. Ficou bem claro? Não me acusem de antissemitismo. Você pode ser tão mal como qualquer pessoa que você condena. Basta você permitir que o mal que está aí seja estimulado. E a única forma que o mal que está dentro de você ser vencido é se você aceitar a graça de Deus. Se não, é como diz Santo Agostinho, você vai sempre cobiçar as peras do vizinho, não é porque são mais gostosas, é porque são proibidas. O pecado está entre nós. Mas, olha que interessante, esse livro de Oliver Hirschbiegel, que escreveu sobre a queda de Hitler e preparou um filme também, ele disse: a maldade de Hitler era uma característica de todo ser humano e ela pode ser levada ao extremo. E eu peço licença para citar também uma escritora adventista, Ellen White, que também falou algo muito precioso do ponto de vista sociológico. Para a sabedoria humana, tudo isso parece agora impossível. Mas ao ser retirado dos homens o Espírito de Deus, o qual tem o poder de reprimi-los, e ao ficarem eles sob o governo de Satanás, que odeia os preceitos divinos, hão de acontecer coisas estranhas. Quando o temor e o amor de Deus são removidos, o coração pode tornar-se muito cruel. E não se deixe enganar. Vou falar uma coisa aqui, mas sem nenhum viés doutrinário. E para ficar bem à vontade, eu vou falar que eu tenho uma calça do tipo que eu vou descrever. Eu comprei uma calça para mim, dessas que vem rasgada. Comprei. Não muito rasgada, não fica parecendo tiozão, né? Só um pouquinho aqui. Mas quando eu comprei aquela calça, eu fiquei pensando assim, interessante. Há uns 15 anos atrás, uma calça jeans rasgada não venderia, concorda comigo? Se você desse uma calça jeans rasgada para um brechó, o pessoal ia se sentir ofendido. Mas alguém teve uma ideia. Eu vou pegar o jeans, vou lavar, stone wash, lavar várias vezes até ele ficar surrado. Depois que ele ficar bastante surrado, nós vamos cortar aqui todo e vamos colocar na loja com o dobro do preço. Eu não estou falando que é pecado ter uma calça dessa, senão eu estaria em pecado, porque eu falei que eu tenho uma. Mas o dia que eu comprei, eu pensei assim, eu tenho que tomar cuidado com a mídia. Porque se eles me convencem que uma calça jeans rasgada está na moda, eles podem me convencer de qualquer coisa. Entenderam? Se eles me convencem que uma calça jeans rasgada vale mais do que uma calça jeans sem defeito, eles me convencem de qualquer coisa. Então, muito cuidado com a maldade que pode ser colocada. E hoje eu acho interessante que nós condenamos grupos terroristas como o Boko Haram, mas a gente acha tão normal os jovens terem joguinhos de violência no computador, e se eu falar, eu estou sendo retrógrado. Velozes e Furiosos. O que tem de valor moral naquilo ali? Nada. Coisificação da mulher, irresponsabilidade no trânsito. Mas ai de mim se eu levantar na rede uma campanha de boicote ao filme Velozes e Furiosos, parte 8, 10, que é tudo a mesma coisa. Você assistiu um, assistiu todos. Ai de mim, se eu colocar na internet um boicote ao filme Velozes e Furiosos, todo mundo vai me crucificar. Concordam? Ridículo, retrógrado. Qual que é o problema? O problema é o que está te estimulando. Aí depois você não entende porque que o jovem pega o carro e quer fazer a mesma coisa. Ele te convence a usar a calça jeans rasgada, convence qualquer coisa. Por outro lado, porém, se eu produzir um filme mostrando as verdades da Bíblia, muita gente vai censurar o filme como sendo um filme talvez antifeminista, homofóbico, antidemocrático. Vão criticar um monte de coisa no filme. É um mundo de paradoxos que nós vivemos. Permitam-me dizer, um mundo bipolar. Um mundo bipolar. Vamos continuar aqui.
O terrorismo pode ser caracterizado como um tipo de violência que se pratica contra vítimas inocentes, com o objetivo de promover alguma causa ou percepção de mundo, seja pessoal, seja coletiva, e por isso partilhar de um grupo. Lembra que eu falei com vocês do terrorismo individual? E aqui eu quero contar 2 casos, 2 vítimas da violência. Eu sei que a introdução está um pouco longa, mas eu preciso dela para depois o texto bíblico encaixar no que eu estou dizendo. Olha esses 2 casos aí. Gary Leon Ridgway e Cynthia Hinds, 2 vítimas da violência individual. O Gary Leon Ridgway, a mãe dele era uma religiosa muito conservadora. Muito conservadora. Mas paradoxal também, porque quando eu falo do paradoxo, ele está em todos os lados. Por quê? Ela fez com ele abuso infantil, pedofilia. A mãe abusou sexualmente dele na infância, introduzindo coisas nele. Falo por eufemismo, vocês já entenderam. E ele crescia com aquela imagem de uma mãe na igreja super piedosa, não vestia calça comprida, não passava nenhum tipo de maquiagem, igreja todos os domingos, era de uma igreja evangélica da América, e batia nele, traía o pai dele direto e reto. Ele via o pai dele saindo para trabalhar e a mãe dele chamando o amante para vir para casa. E ele ficava no quarto escutando a orgia da mãe dele do outro lado. Fora as violências físicas e emocionais. Ele chorava e ele vinha para a igreja, ele não entendia como é que a mãe pode ser uma coisa na igreja e outra fora. Esse rapaz foi a vítima de uma violência. Cresceu completamente louco. Um sociopata hoje. Está preso nos Estados Unidos. Dá dó, né? Imagina um menino, se você soubesse uma situação dessa para denunciar. Essa menina, Cynthia Hinds, um caso irônico de uma cantora que ficou famosa apenas 5 anos depois da morte dela. Eu sei que eu falando assim pode parecer até estranho, mas foi verdade. Essa menina sofreu muito com segregação racista por ser negra e sempre queria crescer, cantava em pequenos bailes do bairro da cidade lá, pobre, enfrentou também violência doméstica, vítima também da violência. E um dia ela foi morta por um psicopata. E a ironia é que depois que ela foi morta pelo psicopata, e ela foi morta assim, foi estuprada, violentada, eu fui pensando na cabeça de um camarada que fazia isso comigo. Ela tinha 17 anos, se não me engano. 5 anos depois da morte dela, um produtor musical achou por acidente uma fita cassete com uma gravação dela. É a única gravação que nós temos. Eu não trouxe a música para mostrar para vocês aqui nesta manhã, mas eu sugiro que uma hora você olhe na internet assim, Cynthia Hinds, vai aparecer uma única música dela cantando. Uma voz digna de Whitney Houston. E eu não estou exagerando. Quando você... Sabe aqueles negros americanos que cantam e fazem aquele melisma? Incrível a voz da menina, fantástica. Ela seria uma das maiores cantoras do mundo. A única gravação dela que roda o mundo hoje é essa única música que ela gravou, depois uma música de amor, uma música romântica. E ela nem sabe que ficou famosa 5 anos depois da morte dela. Mas é aqui que talvez venha algo que vai surpreendê-los. A história dos dois, a violência dos dois se encontram. Por quê? O assassínio de Cynthia foi Gary Ridgway. Ele se tornou um psicopata, frio. Matou, se eu não me engano, 43 mulheres. Mas a polícia acredita que o número dos que ele matou era muito maior. Essas foram as que ele confessou. Um homem completamente frio. Frio. E no tribunal, o juiz permitiu que as famílias de várias vítimas viessem cara a cara dizer para ele o que sentiam. Mas sabe o que é as pessoas dizerem assim? Você é um maldito, você tem que morrer, você tem que ir para o inferno. E ele nem franzir a testa. Nem mudava o semblante. Nada. Os psicólogos dizem que o psicopata não tem sentimento, não é isso? E que um psicopata não tem cura, porque ele está destituído de sentimento. E quando você vê o vídeo, realmente ele parado assim,
Às vezes até, o máximo que ele dava às vezes era um sorriso irônico. Agora eu começo a entrar na Bíblia. Se Jesus chegasse àquele tribunal, o que ele diria para o Gary? Vamos pensar, igreja. Afinal de contas, o evangelho que você prega é apenas uma folha num livro bonito de capa dourada ou é algo que eu posso colocar em prática e dar certo? Porque, como eu falei, há visitas aqui e elas querem saber isso. O que vocês pregam, crentes, funciona ou é coisinha só para papel? O céu que vocês acreditam é real, eu posso acreditar nele também? Ou é apenas uma liturgia costumeira do sábado que você vem aqui, fala, canta, vai para casa e não sabe o que está acontecendo? Então, nesse silêncio agora, pensa um pouquinho. Se Jesus chegasse ali, o que ele diria para o Gary? O que Jesus diria para você hoje se ele te encontrasse? Será que você é tão bonzinho assim ou você também tem os seus pecados? Porque muitas vezes a gente gosta de enaltecer o pecado do outro para apagar o meu. Você me julga por aquilo que você é e me condena por aquilo que você faz. É isso que acontece em muitos casos. Eu tenho uma base bíblica para tentar responder essa pergunta. Lucas capítulo 23, versos 39 em diante. Lucas capítulo 23, versos 39 em diante. A Bíblia diz que Jesus foi sepultado ao lado de dois malfeitores, dois ladrões. E a minha Bíblia diz assim, Lucas 23, 39 em diante, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo, não és tu, Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, nem mesmo temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo de nossos atos, mas este nenhum mal fez. E acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu sei que os adventistas e aqueles que conhecem a doutrina adventista já correram os olhos para, em verdade, digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu vou pedir licença à igreja, aos que assistem pela internet, aos que assistem no saguão aqui embaixo, para não explicar esse texto aqui, porque fugiria por completo ao tema do sermão. Mas para não deixar você no vácuo, assim, sem nenhum parecer, deixe-me apenas dizer que o meu primeiro doutorado foi sobre esse versículo. E quando eu fiz o doutorado na Universidade Católica, eu provei numa tese doutoral, defendida não na Universidade Adventista, que esse texto deve ser lido, em verdade, digo, hoje, tu estarás comigo no paraíso, e não que hoje estarás no paraíso. Mas para explicar a tese doutoral, eu tenho que explicar as fórmulas gregas que eu encontrei para chegar à conclusão que na língua grega o correto é ler, em verdade, digo, hoje eu te afirmo, você estará comigo no paraíso. Tá bem? Em breve eu quero ver se eu publico a minha tese na internet, que era uma época que ainda a internet estava engatinhando, então tem papel lá na Universidade Católica, mas não tem ainda pronto. Mas agora, saindo da questão do ladrão, eu quero perguntar, qual deve ser a mente daquele ladrão? Eu fiquei perguntando assim, sabe que a tradição dá um nome para cada um dos ladrões, né? A tradição chama o ladrão que se arrepende de Dimas e o outro de Gestas. E eu fiquei me perguntando, quando eu li isso na Bíblia, quando eu estava fazendo meu doutorado, qual deve ter sido a vida desse ladrão? Será que na infância ele sofreu traumas irreversíveis que o levaram para o crime? Será que ele cresceu numa casa com violência doméstica? Será que ele viu mãe e seu pai sendo mortos por romanos e por isso tinha ódio dos romanos? Será que ele foi abusado sexualmente na infância? A gente pensa, né? Para ali pedir socorro a Jesus. Só que a Bíblia me mostra que esse quadro... Tanto é que quem é católico sabe disso, a tradição católica chama de o bom ladrão. O bom ladrão. Mas eu lamento dizer a vocês que quando eu fui pesquisar na Bíblia, eu tenho dificuldade de chamá-lo de bom ladrão. Olha o que está em Mateus capítulo 27, verso 44. Mateus capítulo 27, verso 44.
os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Segundo Lucas, um blasfemou de Jesus, o outro se arrependeu. Mas segundo Mateus, quantos? Os dois. Como resolver essa aparente contradição? Bom, uma fórmula mágica que alguns encontram, para mim eu não concordo com ela, é acreditar que no Calvário não havia 3 cruzes, mas 5. Então quando os ladrões insultaram propérios, eles foram 3 e um se arrependeu. Eu acho que é uma forma artificial, eu não concordo com ela. Eu não concordo com ela. Mas a tradição insiste em dizer que aquele era o bom ladrão e o outro era o mau ladrão. Olha como é que os quadros, o Caravaggio pinta o bom ladrão. Olha o mau ladrão. Até nos quadros religiosos a gente quer pintar um ladrão como bonzinho e outro ladrão como mau. Como se um merecesse mais a cruz do que o outro. O Evangelho de Nicodemos, que é um evangelho apócrifo do século X, entre o século IX e o século X, conta esse evangelho que traz o nome dele como sendo Dimas. É um evangelho apócrifo, falso, da Idade Média. Esse evangelho apócrifo, falso, que diz que quando Maria e José fugiram para o Egito, a mãe de Dimas, o dito bom ladrão, acolheu a Sagrada Família, com dó deles. E Dimas estava muito doente. Aí Maria estava dando banho em Jesus, numa bacia, e trocava água toda hora. Quando a mãe de Dimas falou com Maria, puxa, meu menino está tão doente, ela falou, faz o seguinte, lave o seu menino com a água suja do banho do menino Jesus. E ela lavou e o menino ficou curado. Mas ele acabou indo para o mundo da criminalidade, mas quando ele estava ali na cruz, ele se arrependeu e reencontrou com Jesus. Mas não é bem isso que eu encontro na Bíblia, não. A Bíblia o chama de malfeitor, e não é um ladrão barato. Vou dar uma pequena aula de grego e vocês vão entender. A palavra para ladrão em grego, de um modo geral, é kleptes. É fácil decorar. Como é que você chama uma pessoa que tem mania de roubar? Kleptomaníaco. Kleptes é aquele ladrão comum. Não é essa palavra que está no original grego de Lucas. Lucas não diz que havia um kleptes que pediu perdão para Jesus. A Bíblia fala kakurgos, malfeitor, e lestes. Lestes, em grego, não é um ladrão de galinha. Lestes, em grego, não é um ladrão de botijão de gás. Aqui usa essa expressão. Ladrão de botijão de gás, ladrão de pé de chinelo. Lestes é um tipo de ladrão que usa, sem hesitar, violência contra indefesos. Pratica pilhagem. E é interessante que no Evangelho de João fala que Barrabás, lembra Barrabás? Ele era também um lestes. A mesma palavra que qualifica aquele malfeitor. Eu tenho a impressão, então, que aqueles dois faziam parte da gangue de Barrabás. De modo que os 3 seriam crucificados. E Jesus foi colocado no lugar do chefe da gangue, que era Barrabás. Entenderam? Está mudando o quadro do bom ladrão para você agora? Ele não era uma pessoa que roubou um botijão de gás e vítima da sociedade. Ele era alguém que praticava violência sem hesitar. Era aquele camarada que matava com requintes de crueldade. E o Império Romano estava cercado dessas pessoas. Havia os sicários, por exemplo. Flávio Josefo fala deles. Eles tinham esse nome que eles usavam uma pequena adaga, um punhal, que eles matavam aquele punhal, eles praticavam atos terroristas. E muitos lestes eram desses grupos de terroristas, por isso que eu chamei de terrorista. Por exemplo, os sicários, durante a multidão, eles queriam matar um político, eles chegavam com um punhal assim, matavam a pessoa e fugiam da multidão. Praticavam assassinatos sob encomenda. Outras coisas, eles sequestraram o secretário de Eliezer, chefe do santuário de Jerusalém, para trocar por criminosos deles que estavam presos. Então esse negócio de troca de refém não é coisa nova, já tinha no tempo de Cristo. Outro detalhe, eles provocavam o sofrimento do povo para obrigar o povo a lutar contra Roma. Só em En-Gedi, no En-Gedi, eles mataram 700 mulheres e crianças, porque a aldeia se recusou a entrar em luta armada contra os romanos ao lado deles. Como os terroristas do Estado Islâmico fazem hoje. Vocês sabem que muita gente que está no Estado Islâmico está ali porque fala assim, olha, você tem 2 filhos, vocês vão lutar comigo, se não for, vou matar todo mundo da sua família. Assim era Lestes, assim era o Dimas. Quando Jerusalém foi tomada pelos romanos, por exemplo, eles não queriam se entregar.
mas o sacerdote ia fazer um acordo de paz. Sabe o que os terroristas, como o Dimas, fizeram? Eles cortaram o suprimento de água e de comida da cidade só para obrigar o pessoal pela fome a lutar contra os romanos. Era gente perversa mesmo. Mas alguma coisa aconteceu naquela cruz. Alguma coisa aconteceu. Quando ele encontrou com aquele Cristo, e aqui eu quero a sua atenção redobrada agora, que eu já estou chegando na parte final desse sermão. O olhar de Jesus mudou a vida dele. O mesmo olhar que pode mudar a sua vida hoje. Olha bem essa foto. Porque eu falei que, na verdade, todos nós somos pecadores. Você talvez está crucificado com Cristo. Crucificado por causa dos erros que você cometeu. Crucificado porque... Amanhã eu vou falar sobre isso, vou falar sobre o Eclesiastes e os filósofos do pessimismo. Eu vou falar até sobre Schopenhauer aqui, que dizia que a vida é uma constante oscilação entre a ânsia de ter e o tédio de possuir. Você está crucificado até por ter. Você tem e não está tendo mais graça. Você está implorando para Ele: Senhor, eu não tenho valor nenhum. A igreja, se soubesse o que eu faço, não estaria nem me cumprimentando. Mas, por favor, eu estou arrependido. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Que coisas eu aprendo daquele encontro daquele homem com Cristo na cruz? Em primeiro lugar, o poder convencedor de Deus foi a sua fraqueza e não seu esplendor. Jesus não convenceu aquele malfeitor mostrando um raio de luz. Jesus não falou assim, Shazam, e a luz brilhou e ele ficou cego pela luz. Falou, nossa, você é realmente o Cristo, eu quero me converter. Não. Jesus estava na cruz, humilhado, provavelmente nu, machucado, cansado, mas ele fez aquilo que eu e você precisamos fazer para alcançar alguém. Deus se humanizou. Ontem me fizeram uma pergunta aqui: como é que você pode atender uma pessoa com sofrimento? Se humanize. Porque, como eu falei ontem, vou pedir licença para repetir, o currículo Lattes, os títulos de mestrado, doutorado, a sua conta financeira, a sua aparência física, podem até atrair admiradores. Mas é quando você se humaniza e fala com alguém que está sofrendo assim, eu sei que você está passando, porque eu também já passei por isso, aí você atrai pessoas que veem em você algo que vale a pena ser ouvido. Você pode até ouvir o doutor Rodrigo Silva falar de arqueologia, mas na hora que você está sofrendo, você não precisa do doutor, você precisa do Rodrigo humano, que talvez não tenha nenhuma resposta do que você está passando, mas tem a capacidade de te abraçar sem te julgar, chorar com você e sentir o seu problema. Jesus estava machucado, e foi o machucado de Jesus que atraiu o ladrão. Então o que vai atrair muitas pessoas aqui para a igreja, talvez não é a santidade da igreja, não é a perfeição dela, é a capacidade que essa igreja tem de dizer para as pessoas que estão lá fora, aqui está cheio de pessoas iguais a você, e que encontraram a graça de Cristo. Aqui está com pessoas com as mesmas dores que você enfrenta, com os mesmos defeitos, e que conseguiram achar esperança. Aí as pessoas vão querer vir. Porque enquanto você quiser mostrar uma ideia de uma igreja muito perfeita, sem defeito, sem nenhum problema, quem vai querer vir aqui? É como querer entrar numa festa de gala estando de short e camiseta. Você não tem nem coragem de entrar. Segunda coisa que eu aprendo. Eles, Jesus e o terrorista, não deram provas daquilo que diziam, mas apenas a sua palavra. O ladrão, o terrorista, o Dimas, ele não provou para Jesus que ele tinha se arrependido. Ele apenas falou, lembra-te de mim. Aliás, ele nem falou, eu me arrependo. Ele só falou, se o senhor puder, lembra de mim. Ele não deu prova nenhuma. E Cristo falou também, eu te digo hoje, você vai estar comigo no paraíso. Também não deu prova nenhuma. Sabe por quê? Quando a graça de Deus te encontra, nenhum dos lados pedem prova. Deus fala com você assim, eu te amo, e eu tenho um lugar para você no meu reino. E Ele fala com tanta convicção,
que você acredita. E você também não fala nada, Deus, eu vou te dar um cheque pré-datado para daqui a 30 dias. Ele não pede obras. Ele pede que você venha como você está. Ele vai resolver o resto. Terceira coisa que eu aprendo desse encontro. O passado de Jesus garantiria o futuro do terrorista e o nosso futuro também. O terrorista ouviu dizer que aquele homem que estava ali amava, curava, perdoava. E esse homem que amava, curava, perdoava é o mesmo que garantiu a ele o reino do céu e garante a você hoje que ele pode mudar a sua vida. E desculpem aqui o que eu falo com bastante convicção, de modo bastante dogmático. Há muitas coisas que eu li, mas isso aqui eu vivi. Essa convicção que ele pode mudar a vida, ninguém me tira. Que ele mudou a minha. Ele mudou a minha. A quarta coisa que eu aprendo. Jesus era Deus. Como é que eu sei disso? Pela reivindicação absurda dele. Jesus falou, você está perdoado. Mas ele perguntou para os lesados daquele ladrão se ele poderia perdoar. Jesus não perguntou. Só Deus pode fazer isso. Eu não tenho condição de perdoar você pelo pecado que você cometeu contra ela. É ela que tem que te perdoar. Se Jesus fala, eu estou te perdoando, sem perguntar para ela a opinião dela, é porque ele não era meramente um homem, ele era Deus. Porque só Deus tem a capacidade de perdoar você, sem perguntar aos outros se eles concordam com isso. Só ele tem essa autoridade. Mais lições. A ousadia em pedir. Ele estava moribundo, ele estava na cruz, mas ele pediu. Tem uma palavra em hebraico para isso, que eu até coloquei ali no quadro. Chutzpah. Não tem tradução. Chutzpah é uma espécie de ousadia que você tem o direito de ter. Lembra aquela mulher viúva que ficou batendo na porta do juiz iníquo, até atendendo a parábola de Jesus? É isso, é chutzpah, aquela ousadia. Nem que ele me mate, nele eu confiarei, diz o livro de Jó. Senhor, risca meu nome do teu livro se o Senhor não perdoar esse povo, pediu Moisés. Chutzpah. Jacó lutando com o anjo. Eu não te deixarei enquanto o Senhor não me abençoar. Chutzpah. Deus lhe dá esse direito, essa ousadia hoje. Chutzpah. Peça. Rodrigo, mas você não sabe minha vida. Não interessa. Peça. Lembra-te de mim, Senhor, quando vieres no teu reino. Sexto, o ladrão não se fez de vítima. Ele não botou a culpa na sociedade. Ele não ficou com o discurso do mas hein? Não. Ele admitiu, nós estamos aqui porque merecemos. E pare com esse vitimismo de achar que o problema sempre é do outro. Toda a história que você conta tem três lados, o do outro, o seu e a verdade. Admita que você também errou. Oitavo, sétimo. Ser tão pecador como o outro ladrão, como seu irmão, não o impediu de repreender o seu irmão. Ele fala, não, eu não posso falar nada porque eu também tenho meus defeitos. Não, eu sou pecador, mas isso não me tira o direito e o dever de repreender você quando você estiver errado. Qual a diferença, Rodrigo? É que o fariseu repreende como se ele fosse santo e você pecador. Mas o servo de Deus repreende ao outro e fala assim, irmãos, nós estamos errados, você está errado, eu também, nós não podemos continuar assim. É um apelo coletivo. Oitavo, a oportunidade de salvação é igual, mas o resultado não. Jesus deu oportunidade para os dois serem salvos. Um foi, o outro não. O que diferencia, portanto, não é o status social, porque os dois eram ladrões. É a decisão pessoal que cada um toma. Nono, o paraíso não é só para um tipo de gente. No judaísmo antigo você tinha o hino do Rodaiot, que eles falavam dos 4 sábios que tinham subido até o paraíso. O paraíso era só para uma classe de pessoas. Não, o paraíso de Deus é para pessoas de todas as áreas. No céu nós vamos ver gente de toda a área. Nós vamos ver apenas santos no céu, vamos ver gente que torce para o meu time, que torce para o outro time, que é da minha religião, que não é da minha religião. Se você não está acostumado ao mundo plural, você não estará preparado para um céu plural. E o 10º e último, o poder do perdão. Você quer a prova de que o evangelho funciona? Você é psicóloga, né? Não? Hã? Psicopedagoga. Tem algum psicólogo aqui em nosso meio? Ou psiquiatra? Muito bem. A câmera consegue me alcançar? Consegue? Posso ir? Quem levantou a mão aqui? Tá bom.
Pelo que se estuda na psicologia, psicopatia, um psicopata, ele tem sentimentos? Pode falar bem alto. Não tem sentimento. Nem de dor, nem de raiva, nem... Ele não tem sentimento, nem de arrependimento. Concorda comigo? Lembram o caso do Gary? 43 mulheres que ele matou. Lembram disso? Jesus não perdoou o ladrão na cruz? Não estou tirando a sua autoridade como psicólogo, mas eu vou desafiar a autoridade da psicologia com o Evangelho. Está preparado? Coloque esse vídeo, por favor. Olha o que aconteceu no dia do julgamento do Gary. Estão vendo a legenda, né? Coloque nos dois, por gentileza. Ele foi conhecido como o assassino do Green River. Está contando aquela história. On November 5th, 2003, all doubt of Ridgway's guilt was erased. He pleaded guilty Então ele assumiu a culpa pelo assassinato de 48 mulheres. E ele concordou em cooperar com as autoridades sobre as suas vítimas e o local onde seus restos mortais poderiam ser encontrados. Fazendo assim, ele evitaria o julgamento e a possível pena de morte. Então, no dia ali, o juiz pergunta se ele assume a culpa pelos crimes e ele responde que sim. Guilty. Guilty, culpado. Guilty. 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 It's like he didn't have any remorse at all. Essa é a mãe de uma das vítimas falando. You know, he killed so many people, he didn't remember who they were. Desculpa, essa é uma psicóloga falando. I just couldn't believe that somebody could kill all those people and not remember them. Agora os parentes da vítima começam a confrontá-lo com seu ódio e a sua raiva pelo que ele fez. Ridgway was sentenced to life without parole on December 18th, 2003. You had said your memory when it comes to all of the women you took was gone. Our memory is not. Nenhuma In your reação, words, percebem? you said that they didn't mean anything to you, but she meant everything to us. She was a mother, she was a wife, she was a sister, and we miss her. Gary Ridgway sat there Sentado, stone-faced sem nenhum as esboço victims' de relatives sentimento. damned him and mocked him. He's an animal. I wish for him to have a long, suffering, cruel death. He's gonna go to hell, and that's where he belongs. But then the emotionless facade finally cracked Veja o que vai when the acontecer father agora. of one of his victims appeared to surprise him with a dose of human kindness. Mr. Ridgway, there are people here that hate you. I'm not one of them. You've made it difficult to live up to what I believe, and that is what God says to do, and that's to forgive. You are forgiven, sir. O psicopata chorou. Perceberam? Olha o que aquele pai falou. Você está se tornando a coisa difícil para mim, para botar em prática aquilo que eu creio. Você está perdoado. Coloca o vídeo final. Eu quero colocar uma música do Rogério agora, e depois da música, continua, por favor. Mas eu quero fazer um chamado nessa manhã. Há muitas pessoas aqui na igreja. Alguns estão lá embaixo, outros estão em cima. Mas de repente você veio aqui... Segura só um pouquinho ainda. Põe um pause, por favor. Você veio aqui pedindo acima de tudo para Ele lembrar de você no seu reino. Olha para mim aqui agora, todo mundo. Em nome de Jesus, você está perdoado. Em verdade eu te digo hoje, você estará comigo e com Jesus no paraíso. Aceite-o como seu Salvador hoje. Eu te imploro. Por que eu te imploro? É porque você é meu irmão e minha irmã em Cristo. Eu não te conheço, não sei o seu nome,
Mas eu sei o que Ele fez na minha vida. E eu sei o que Ele pode fazer na sua vida. E se, de uma maneira especial, existir alguém em nosso meio, pode ser da galeria, pode ser lá de baixo, pode ser daqui, que gostaria, sem nenhuma pressão, de vir aqui à frente durante essa música que vai ser colocada agora, eu queria pegar na sua mão aqui e orar por você. Se você sentir uma vontade de vir aqui, expressar: Senhor, estou aqui no teu altar, eu gostaria que você viesse até aqui à frente, enquanto essa música é colocada. Coloca nos 2 vídeos, por favor. Pode colocar a música do Rogério. E preste atenção na letra dessa música, porque ela tem tudo a ver com você. E como eu falei, se durante a execução dela você sentiu o Espírito Santo te impressionando, mesmo quem estiver embaixo, pode subir a escada, vir até aqui. Quem estiver no alto, vem aqui, eu gostaria de fazer uma oração. Vou orar por todo mundo, é claro, mas de repente a gente tem que manifestar fisicamente algumas decisões que a gente toma na vida. Quem sentiu o desejo pode vir aqui. Não foi pelo céu, Amém. não foi pelo mar, Pode vir aqui. nem por toda a beleza que existe e vai passar. Não foi sem querer, nem foi sem razão. E eu me espanto ao pensar na grandeza de um amor assim, tão incomum, que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim, tão incomum. Preste bem atenção nessa melodia. Pode colocar nos 2? Fazer-me feliz é sua missão. Muitas vezes me afasto do alvo, mas ele não. Por nada que fiz mereço favor. Na verdade estamos ligados pelo seu amor, tão incomum, que o autor do universo aceitasse morrer, se entregar e sofrer, mesmo que pra salvar só um de nós, tão incomum. E ao lembrar que na cruz pensou em mim, acho tudo isso assim, tão incomum. Todos nós temos um papel nessa história. E a cruz nos une a todos, que é tão incomum, sabe? Que o Ele é o autor autor do universo aceitasse morrer, e Ele ama se você. entregar e sofrer. Se Deus é apaixonado por você, quem não gosta de você tem mau gosto. Ele viria só por mim. E ainda que eu morra, eu quero morrer dizendo a você que Ele muda a vida. Já pensava em mim, Já pensou? acho tudo assim. Eu sei que é muito estranho. Incomum. E por mais importante que eu seja pra Deus, que eu possa muito ser, mais precioso, eu sei que eu sou mais precioso porque Ele é o me ama. amor de Jesus que jamais vi igual. Glória a Por mim. Feche o seu olho agora e ore para mim. Ai, Deus.
Em nome de Jesus, eu te imploro, toca no coração de cada um. Obrigado pelo privilégio que o Senhor me dá de transmitir para os meus irmãos aqui o que o Senhor colocou no meu coração. Eu sou imperfeito também, Senhor. Todos nós somos. O que nos diferencia apenas é o tipo de defeito que cada um tem, mas todos nós temos. Por favor, ó Pai, o Evangelho vai onde a palavra do pregador não consegue chegar. O Teu Espírito atinge aonde a voz humana não consegue atingir. Então vá até lá, Senhor. Eu falei para eles a respeito do Senhor, e agora eu os entrego todo nas Tuas mãos. Perdoa os nossos pecados, ó Pai. Eu te amo muito, Senhor. Eu e meus irmãos aqui, nós te amamos muito. De um jeito torto, humano, defeituoso, mas nós te amamos. Fica conosco, Pai de amor. Lembra-te de nós quando vieres no Teu reino. Em nome do Cristo crucificado e ressurreto, eu lhe peço agora e para sempre. Amém, Senhor.